Você tem crenças e padrões familiares que vêm lá da sua infância, adolescência, enfim. Alguma ideia que você ouviu e tomou como verdade e que hoje impede você de avançar, de chegar onde você deseja. Se esse é seu caso, assiste esse vídeo porque ele pode te ajudar a entender essa questão e começar a solucioná-la. Então, fica por aí. Olá pessoal, eu sou a Angélica, sou terapeuta holística, trabalho com florais de Bach e com tarô. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho e como o meu trabalho pode te ajudar, acessa o link aqui embaixo na caixa de descrição. E nesse vídeo de hoje a gente vai conversar sobre crenças e padrões familiares. Eu trouxe para ilustrar para vocês duas cartas do tarô que eu acho interessantes para exemplificar essa situação. Eu tenho aqui o 2 de paus, que é essa carta aqui, e tenho o 8 de espadas. O 2 de paus, se vocês observarem aqui, é uma moça olhando para fora. Então, é uma moça querendo ir além, expandir, tentar coisas novas. Mas, ao olhar para fora, ela se depara com essa imagem aqui, o 8 de espadas. Alguém que, se a gente for ver, não tem prisão nenhuma, mas a prisão mental reflete alguém ali preso por alguma crença, né? Por alguma coisa que pensa ser verdade e aí impede esse movimento de ir para o novo do 2 de paus. Às vezes na vida acontece isso conosco. Nós queremos ir adiante, queremos implementar um novo projeto de vida, iniciar um novo negócio, mas nos sentimos presos por aquilo que acreditamos como verdade, que são as nossas crenças. E hoje nós vamos conversar como identificar essas crenças e padrões familiares e como tratá-las com um floral de Bach que eu vou indicar para vocês aqui. Primeiro de tudo, quando a gente tem uma crença ou algo que a gente quer resolver na vida, a gente precisa se atentar para três coisas. A primeira é onde nós estamos nesse momento de vida. Então você olha para você, identifica onde eu estou agora. O segundo passo é para onde eu quero ir. Então, para onde eu quero ir? Quando eu me vejo aqui nesse 2 de paus, para onde eu quero ir? Para onde eu estou olhando? E o terceiro passo é o que eu preciso fazer para chegar onde desejo. Então, primeiro, antes de tudo, antes da gente resolver a crença, a gente tem que entender onde a gente está no momento presente, para onde a gente quer ir e o que a gente faz para poder chegar lá. Tendo isso em mente, a gente vai começar a avaliar essa questão das crenças. O primeiro passo, então, é o que você quer realizar. Se você tem alguma coisa que você vê que está impedindo você de avançar, que quando você se vê nessa imagem do 2 de paus, olhando para fora, pela janela, querendo expandir, o que você tem vontade de fazer? Né? O que você quer realizar na sua vida? Escreva no papel, se possível, tá? Para que você tenha uma noção exata e consiga destrinchar essa informação com mais clareza. Então, onde você quer chegar? O que você deseja realizar? O segundo passo, você vai observar quais pensamentos vêm à sua mente quando você se vê dando os passos para realizar esse objetivo, essa questão, né? Chegando no resultado que você deseja. Quais pensamentos vêm à sua mente? O que você pensa sobre si e sobre essa situação? Por exemplo, vamos supor que você tenha vontade de abrir uma loja de sapatos. E aí você se vê fazendo os movimentos, indo comprar estoque, alugando um espaço. Qual pensamento vem à sua mente nesse momento? Pode ser que você pense, talvez eu não consiga, talvez eu não seja capaz, ou trabalho autônomo não dá dinheiro, eu preciso ser CLT para ter dinheiro. E aí você vai escrever essas coisas e vai tentar se lembrar da sua infância e adolescência, onde você talvez tenha ouvido coisas do tipo, né? Então, por exemplo, você quer ser um empreendedor ou uma empreendedora. E de repente você ouviu alguém da sua família dizer que só trabalho com registro em carteira dá dinheiro, dá segurança.
E é muito comum que aí nós façamos as nossas escolhas por esse caminho. E lembramos também que as pessoas que disseram isso para nós não fizeram por mal, fizeram porque também aprenderam dessa forma, né? Cresceram dentro dessa perspectiva. Então, é comum que isso passe de uma geração para outra, mas para quebrar esse movimento de passar de uma geração para outra, eu preciso primeiro identificar o que quero, para onde quero ir e como eu vou fazer isso. Identificar que sou limitada por uma crença que vem da família, dos ancestrais, entende? Então é importante você fazer o seguinte: identificar esses pensamentos. Quando você identifica os pensamentos, se eles forem a maior parte do tempo negativos, né, de autolimitação, possivelmente você identificou a crença. E aí? Esse é o terceiro passo. Você consegue identificar a crença a partir do que você escreveu? A partir do que você trouxe de informações para si, dos seus pensamentos em relação àquilo que você deseja realizar, aquilo que você deseja expandir em sua vida? Identificando essa crença, o que você vai precisar fazer? Você vai fazer uma coluna no papel, dos dois lados, e de um lado você vai escrever a crença que você tem. Então vamos supor que é a questão da loja de sapatos no trabalho autônomo. Então vamos exemplificar aqui que a sua crença seja: trabalhar como autônomo dá sempre errado. Ou porque alguém disse isso, ou porque você viu alguém da sua família falindo, trabalhando como autônomo, às vezes não tendo a responsabilidade suficiente para sustentar o negócio. E aí você traz isso, interioriza essa informação e acha também que o seu negócio, né, que a sua empresa não vai dar certo. Inconscientemente você tem pensamentos que fazem com que você haja de uma forma a não progredir, a não ter progresso no seu empreendimento, naquilo que você deseja fazer, independente de ser empresa ou qualquer outra coisa na vida, tá? Ter uma alimentação saudável. Existem vários contextos que podem nos mostrar que a gente foi influenciado sobre pensamentos de outras pessoas, mas não necessariamente isso precisa fazer parte da gente a vida toda. Depois que você fez essa coluna, então você dividiu crenças, você vai fazer, da outro lado, a nova crença. Então, por exemplo, trabalhar como autônomo pode dar certo. Eu preciso me espelhar em pessoas de sucesso. Então, já pode dar certo. Eu estou mudando o meu pensamento. Lembrando que nem sempre eu vou mudar uma crença de uma hora para outra. Eu preciso me colocar em movimento. Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma crença de que você não é capaz de parar de comer doces. Você não tem força de vontade para isso. Então você se enxerga como uma pessoa que não é capaz de parar de comer açúcar. Qual vai ser o seu novo pensamento depois que você identificou isso? Eu estou em processo de me alimentar de forma mais saudável. Eu não preciso comer esses alimentos que não fazem bem. Então eu estou em processo, pode dar certo, coloca você em movimento. E não dá para você uma afirmação concreta que talvez você não acredite. Então, por isso que quando a gente tem a crença, a gente tem que pensar em formas de nos colocar em movimento contrário àquilo que a gente pensa. Mas de uma forma que isso está ocorrendo, acontecendo, entende? Então, trabalhar como autônomo pode dar certo. Eu preciso me espelhar em pessoas de sucesso. Se pessoas de sucesso conseguiram, eu também posso conseguir. Uma coisa muito importante que eu andei observando assim, nas minhas pesquisas é que eu não sei se vocês já viram, pessoas que passam empresas para a família, né? Passam do pai para o filho, depois para os filhos, para o filho, para o filho, para o filho. Às vezes aquele negócio ele vai com o tempo, né? Andando, porque aqueles filhos também olham os pais trabalhando na empresa e veem que os pais conseguem fazer uma empresa andar e eles também podem conseguir. E aí o negócio vai passando de geração em geração. E quando um pai ou uma mãe falha numa empresa, às vezes aquele filho pensa, né? Nossa, faliu, talvez eu não vou conseguir. Olha o caminho que eles fizeram, isso não é para mim. Eu vou trabalhar com outra coisa. E aí se quebra esse vínculo. Então, muito do que a gente acredita é muito do que a gente vê, do que a gente vive na nossa infância e adolescência. Então, de repente, se você não está conseguindo expandir aqui com esse 2 de paus, talvez seja algo que você viu ou ouviu. Então, por isso que é importante você ver o que você quer primeiro, na verdade. Ver o que você quer, ver o que você sente em relação a isso. E depois você faz o quê? Você identifica a nova crença,
né? O que você pode fazer para mudar essa crença que você tem aí em relação a essa questão que está se apresentando para você. Eu lembro que uma vez, gente, é muito interessante isso, não tem nada a ver com empreendedorismo, mas é algo que eu parei para pensar quando eu estava fazendo esse trabalho de crenças, né, que eu tô fazendo comigo nesse momento. E aí eu me lembro que quando eu tinha, acho que 14 anos, eu comecei a participar de um projeto na igreja, né, na Coping, que era chamado Agente Jovem. E tinham vários adolescentes ali na mesma faixa etária que eu, e eu sempre fui muito estudiosa, sempre estudei muito. E eu me lembro que a, a coordenadora do curso fez uma dinâmica onde os adolescentes lá falavam quem eles admiravam e quem eles queriam ser igual. E quando chegou a minha vez, eu me lembro que ela perguntou assim: quem quer ser igual a Angélica? E aí ninguém levantou a mão, né? Ninguém queria ser igual a mim. E eu fiquei muito chateada naquele dia, porque eu pensei: nossa, será que eu sou tão chata assim que ninguém quer ser igual a mim? Eu não era chata, tá? Eu só era muito estudiosa e aí a gente acaba, né, tendo algumas inimizades. Eu não sei porque isso acontece muito com quem estuda demais. Mas enfim, né? Aconteceu ali, pode ser uma crença também isso, né? Que a gente que estuda não tem amizades e aí você acaba se afastando. E aí eu me lembro que eu fiquei muito chateada, voltei para casa chateada naquele dia, pensando, enfim. E aí esses dias eu tava trabalhando, fazendo esse processo de crenças e eu me lembrei desse episódio. E aí, na minha mente, veio o seguinte, que é o novo, que é o trabalho que a gente faz, né? Naquele momento, aquelas pessoas não queriam ser iguais a mim, porque ser igual a mim dá trabalho. Ser igual a mim é preciso sair da zona de conforto. Ser igual a mim é preciso estudar, né? Seria preciso estudar, seria preciso se comportar, ter uma vida diferente da que eles têm naquele momento. Então, se a gente for pensar, né, com mais clareza, aquilo que feriu na adolescência que a gente pode trazer para a idade adulta, pensando que as pessoas não vão gostar da gente, que as pessoas não vão ter conexão com a gente, é porque, na verdade, naquele momento, para aquelas pessoas, sair da zona de conforto era ruim. Ter que estudar, adolescente, né, 13, 14 anos, né, tá começando aquela fase, né, de curtição, de hormônios, de entender como é que vai ficar estudando com alguém para tirar A em língua portuguesa. Não dá, não quero ser igual a ela. Então, por esse viés, né, a gente tem que olhar pelo viés diferente, porque a gente sempre olha pelo viés da autodepreciação quando a gente tem uma crença limitante. A gente está sempre olhando pelo lado mais ruim. A gente tem que aprender a olhar para a gente de uma forma mais positiva, encarar as nossas experiências de uma outra forma e lembrar que o que aconteceu conosco no passado não define quem a gente vai ser no presente e no futuro. E se a gente tiver essas informações ao nosso dispor, vai ser muito mais fácil a gente chegar onde a gente deseja. E aí caminhar com esse 2 de paus, ao invés de ficar preso aqui no 8 de espadas. Entende? Então é muito interessante que quando você for avaliar suas crenças, quando elas vierem na sua mente, porque elas vão vir, quando você começa a fazer esse trabalho, vem vários pensamentos. O mais importante é você dar um outro viés, um outro olhar para aquela situação. Com a maturidade que você tem hoje, que forma você olharia para essa situação, né? E um floral muito interessante para trabalhar essas quebras de crenças e padrões que a gente arrasta com o tempo, que vem da família, que vem dos acontecimentos, é um floral chamado Chestnut Bud. Ele pode te ajudar a quebrar o padrão comportamental que você vem trazendo por experiências que você viveu ali na sua família, no seu meio social, tá? Então é isso. Eu espero que as informações desse vídeo possam ter te ajudado, tá? A fazer um novo eu, um novo você, né? A partir de hoje. E se você quiser saber um pouquinho mais como a terapia floral pode te ajudar nesse processo de crenças limitantes e trabalhar essas questões com a mentalidade de uma forma que você faça um trabalho bem feito e concreto, com clareza, é só você acessar o link aqui na caixa de descrição e me chamar, que vai ser um prazer poder te ajudar no seu processo. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.